Olá, meninas e meninas. Esta é mais uma aula de planejamento e organização de eventos. Ela dá continuidade às outras duas aulas que já dei online. E essa daqui são alguns itens de complemento. O objetivo da nossa aula hoje é mostrar para vocês os impasses que todo promotor de eventos, organizador de eventos encontra. Uma das dificuldades de todo coordenador, planejador de eventos, é a quantidade correta de pessoas, né, de convidados para um evento. É assim, quase impossível você precisar. Mas eu acredito, né, como professora de eventos, que 10% daquilo para mais ou para menos, daquilo que foi determinado pelo seu cliente, é um número legal, certo? É um bom. Por exemplo, a pessoa convida 300 pessoas, coloque 10%, 30 pessoas a mais, né? Todos os itens de comida, de cadeiras e tudo, como 30 pessoas a menos, ou seja, 270. Então, eu, como professora, acredito que 10% desse número de participantes é um número bom, certo? Mas com o tempo, isso é só com o tempo que a gente vai ganhando know-how dentro do mercado de eventos. A gente vai determinar, porque eu acredito muito que vale de estado para estado, cliente para cliente, certo? Então a gente sempre deixa para mais 10% e a gente calcula também como se fosse 10% a menos. Podem ocorrer pessoas que foram convidadas não confirmar e no final aparecer e dizer, olha, eu vou participar desse evento e tal, certo? A gente sempre deixa essa margem, né, para que a gente não tenha nem tantas perdas e também nem tanta sobra. Dando continuidade, né, o assunto em relação à quantidade de pessoas, vamos abordar aqui alguns pontos que a gente tem que ter. Como organizador, como planejador de evento, a gente tem que ter em mente, certo? Ter atenção a esses itens. Uma das mais conflitantes situações comuns em eventos é o organizador subestimar o real número de convidados. É como eu falei, a gente não pode ser duro naquela questão. Ah, vão só 300 pessoas, né? Todas as pessoas vão comparecer. Não. É como eu falei, deixar uma margem de 10% para mais como 10% para menos, para que a gente não tenha prejuízos. O próximo. O planejamento em cima do real número de pessoas esperado gera dificuldade. Por que gera dificuldade? Porque pode tanto faltar comida, cadeiras, lugares, né? Como também a gente haver muitas perdas, né? De alimentação, aluguel de mesas, cadeiras, né? Como é que chama? A louça, né? O enxoval do evento. Então, desculpem, é muito bom a gente ter essa margem para que a gente possa trabalhar com tranquilidade e fazer um belo evento sem prejuízo, né, e sem nenhuma perda. O que também pode acontecer é alguns convidados, após informarem a impossibilidade de comparecer, terminar por ir ao evento. É aquela história que eu falei lá no outro slide, né? Algumas pessoas elas podem não confirmar, mas em cima da hora elas vão aparecer. Ou então, confirmar e não aparecer. A gente tem essas duas possibilidades para quem organiza um evento. O outro ponto já outros confirmam a presença e não comparecem no dia. É aquela história que acabei de falar também, né? As pessoas confirmam e no dia elas dizem assim, eu não vou, não tenho roupa, né? Enfim, há uma infinidade de desculpas para que a pessoa que confirmou o comparecimento não ir. O último item é convidados dos convidados, né? Os famosos penetas. Então, eles também podem ir
e você não ter como acomodá-los. Né? Isso vale muito da educação das pessoas também, que a gente também, como organizador, não pode cobrar. Né? Então, o que limita muito esses penetras, esses famosos penetras, né? É um convitinho individual que já ocorre nos casamentos. Normalmente a família, as pessoas, né, os convidados, já vão com um número contado. Por exemplo, se convida um casal, então o casal, só apenas o casal pode entrar na festa. Né? A pessoa não pode, por exemplo, ter eu tenho uma amiga, uma grande amiga que veio passar férias na minha casa e aí a gente está de bobeira, nós temos esse casamento para ir, vamos levá-la. Bom, isso não ocorre, né? Isso tem que ser é, é, avisado a noiva, solicitado mais um convite, ou então, né, a pessoa pega um convite de um que não vai, mas assim, é mais seguro dentro de um casamento haver pessoas que não vão do que as que vão como penetra, como, né, ou como convidado do convidado, tá certo? Então, assim, mas em outros eventos, às vezes, né, é chato a gente colocar um limite e aí de repente a pessoa quer levar outra pessoa, mas é muito comum também que essas pessoas elas peçam para levar esses convidados, né, que estão ali, esses convidados a mais. Voltando aqui a falar do menu, né, das festas, dos casamentos, aniversários, até mesmo de um congresso, né? Porque como eu falei já para vocês, ocorrem congressos que os palestrantes acabam se reunindo todos, né? E comprando também as refeições. E aí, assim, né, é uma infinidade de possibilidades. Não vamos discutir sobre isso, mas eu quero falar alguns pontos também reforçando a questão do cardápio, tá? Então, em primeiro lugar, avaliação do número de convidados, devendo se acrescentar uma quantidade extra de alimentos e bebidas de 10 a 20%. Eu considero 10%, certo? Eu, professora Claire. Mas isso vai depender muito de vocês como organizadores, como planejadores, dependendo do seu know-how, da sua experiência que vocês acabarem ganhando em festas que vocês vão movimentar, vão montar, vão planejar, certo? Vão trabalhar nessas festas. E também tem uma coisa muito interessante. Quando você faz uma festa em hotel, você normalmente tem o gerente de alimentos e bebidas, ou o chefe executivo, ou o chefe da cozinha, que ele pode te auxiliar nisso daí, certo? Então, agora, se você tem um buffet, você acaba ganhando know-how com isso, nos seus testes, né? Às vezes a gente pode sair perdendo em alguma coisa, mas em outras a gente ganha. Mas é sempre prestando bastante atenção. A maior experiência que vocês vão ganhar é quando vocês trabalharem com festas. Né? A gente pode falar uma infinidade. Eu, como fui estudante de turismo, né, sentadinha na cadeira da escola, eu não ganhei tanta experiência quanto quando eu trabalhava em eventos como recepcionista, né? Qual era a minha postura? É de estar sempre observando o que as pessoas estavam fazendo. Não só o que eu fazia, mas observar o que os outros faziam para poder aprender, né? Para poder sempre estar atualizada dentro do meu métier, né? Não seguir, porque recepção é algo que você faz quando você tem até seus 26 anos, né? Depois disso, se você quiser continuar trabalhando com eventos, a recepção ela não é uma opção, ela é apenas um meio para você ganhar conhecimento dentro da área de eventos e acabar montando sua empresa, trabalhar com organização, né, dentro das empresas de eventos. E, e é como se fosse, como se fosse não, é bastante passageiro, né? Esse lado do evento, quanto recepcionista, quanto trabalhar com recepção, é muito passageiro. Então, por isso que eu sempre digo, no, no lugar que vocês estiverem, sempre estejam atentos
e aprendendo com outras pessoas. Isso é muito importante. A gente ganha demais, a gente ganha espaço no mercado, a gente ganha conhecimento, né? A gente nunca vai envelhecer para o mercado, tá certo? A próximo ponto de análise, né, é a análise dos convidados, influências regionais ou de origem, idosos, crianças, vegetarianos, religiosos, etc. Como eu falei, vocês sempre vão ter apoio do chefe da cozinha, certo? Porque, assim, eu acredito muito que a gente tem que ser multidisciplinar, porém a gente tem que ter, tem que ter também o conhecimento de uma pessoa especializada. O menu, normalmente, quem faz é o chefe da cozinha. Né? Ou é o gerente de alimentos e bebidas de motel, mas no nosso caso, como organizadores, caso a gente trabalhe só dentro de uma empresa de eventos, né? Normalmente esses buffets eles também têm o chefe da cozinha. Então ele que vai auxiliar nisso daí. Mas vale ressaltar que vocês também têm que ter um certo conhecimento para na hora de vocês conversarem com o chefe da cozinha, ele demonstrar para vocês, né, que aquilo que ele está falando, vocês terem a condição de julgar que está correto, tá certo? Então, por exemplo, existem eventos religiosos, né? Nesses eventos religiosos podem ter, por exemplo, muçulmanos que não comem determinado tipo de carne, ou então os judeus que só comem comida kasher. Então, assim, tudo isso a gente também tem que ter um certo conhecimento. Eu digo, quem trabalha com turismo, hotelaria, eventos, tudo isso tem que ter um conhecimento. Não digo aprofundado, mas pelo menos um conhecimento que você possa acessar, né? Quando solicitado, e se for necessário, se aprofundar e ir em busca do conhecimento também. Bom, a questão dos horários a serem servidos, isso também vai ser fundamental na preparação do seu menu. Por quê? Porque você não vai fazer um jantar e oferecer uma peixada, desculpa, peixada não, feijoada, uma buchada, não é verdade? Essas coisas a gente deixa para um almoço de domingo, né, de sábado, para um grupo que está querendo lazer. Você não vai oferecer uma feijoada à noite, não é verdade? Então, por isso que tem essa necessidade de vocês conhecerem a nutrição, a alimentação. Não digo aprofundamente, né? Aprofundadamente, mas sim de forma superficial que você possa discutir junto com o nutricionista, com o chefe de cozinha, com o gerente de alimentos e bebidas. O próximo ponto é do tipo de serviço, que deve estar de acordo com o espaço físico. Se é a francesa, a inglesa, a americana, self-service ou banquete. Isso a gente já também já está cansado de falar dentro do curso de eventos, né? Isso não é novidade para vocês. Outra coisa é a questão do mobiliário. Conforto do convidado versus número de pessoas e espaço físico. Eu não posso pegar um espaço físico que cabe apenas 100 e colocar 300 pessoas. Não é verdade? Então, assim, tudo isso, todo esse conhecimento tem que estar unido para que vocês consigam é, unir o útil ao agradável, certo? E vocês fazerem realmente o nome de vocês como grandes planejadores e organizadores de eventos. Tudo também eu acredito muito. Além do conhecimento que vocês vão obter trabalhando na área, também vale muito do bom senso. Né? A gente não pode pegar um espaço, achar que vai vender para 100 pessoas um almoço com um pagodinho, alguma coisa assim, e aí de repente fazer tanto sucesso e a gente acabar enfiando 300 pessoas no evento. Então, o que, que a gente vai ganhar de conhecimento nesse primeiro evento? Que nós poderíamos fazer um próximo evento no mesmo estilo com mais pessoas e vender
o evento. Aquelas 100 pessoas que foram gostar do seu evento, elogiaram, elas vão comparecer, vão falar para mais 10 pessoas e seu evento na próxima vez pode ter mais de 300 pessoas. Então isso vale muito do nosso bom senso. Se a gente faz um evento de 100 pessoas e vê que a gente poderia fazer 300, a gente faz isso para uma segunda versão do evento e não a gente intoca 100 pessoas, porque isso vai manchar o nosso nome como organizador de eventos. O próximo item é, por exemplo, a gente escolher que tipo de serviço, a quantidade de pessoas que a gente pretende colocar para trabalhar. A gente não pode ter 2, 3 garçons e fazer um serviço à francesa. Isso não vai dar certo. A inglesa nem a americana não, vai ser um sistema de self-service, né? Ou banquete, onde a pessoa vai lá, ela mesma vai lá e se serve. O que é muito utilizado nos casamentos. Por quê? A mão de obra, ela encarece todo o serviço, né? O planejamento de um casamento. Então, assim, eu acho que praticamente é inviável você utilizar para um número grande de pessoas um garçom para fazer um serviço à francesa. Então, assim, como eu falei, vale muito do nosso bom senso, do conhecimento daquilo que vai ou não vai. Certo? Fazer um evento à francesa para 100 pessoas é uma loucura. Agora, quando você faz um serviço à francesa para, eu digo até uns 30 pessoas, dá legal. Mas você vai precisar de um espaço grande, de mais pessoas para trabalhar no salão, de mais pessoas montando o prato na cozinha. Ou seja, é um evento que demanda muito mais orçamento do que a gente fazer um evento só com buffet, com o serviço de buffet, o serviço de self-service. Agora vamos falar sobre algo bastante delicado, né? Que é a adequação do vestimento ao evento. Por que, que é delicado? Vocês já imaginaram se um cliente de vocês exige, né, que o seu convidado vá todo mundo de branco e aparece um de preto na porta, certo? Mas que, de certa forma, nós como planejadores não nos atentamos para colocar em evidência que tipo de vestimenta aquele convidado precisa, né? Precisa ter, precisa se vestir para aquele evento. Então, assim, vale muito do bom senso também, voltando, né? Da gente, se a gente vai barrar ou não, né? Aquele convidado. Pode ser alguém, uma pessoa muito querida da família, né? Então, assim, é considerável que a gente vá até o nosso cliente e pergunte: olha, fulano, seu convidado não veio com a vestimenta que foi solicitado no convite. A gente permite que ele entre, né? Então, isso assim, isso vai valer muito da nossa educação, de como a gente vai abordar nosso cliente, né? Então, outra questão é que você tem que ter muito cuidado quando fizer os convites, né, o texto, e a gente coloque bastante evidente que tipo de roupa que a pessoa quer que, né, os convidados compareçam. Às vezes pode ser um Roberto Carlos da vida, né, que só queira que os seus convidados compareçam de azul e branco. A pessoa, o cara tem toque, né? E aí seus convidados vão com qualquer tipo de roupa, a maioria. E aí o que que acontece? Na verdade, então é um caso a se pensar, tá certo? É bastante delicado, mas assim, é como eu sempre falo, né? A gente vai ganhando experiência conforme cada evento que a gente for fazendo, a gente vai ganhando experiência e vai se tornando mais sábio nesses momentos. Então, mais alguns aspectos, né, a serem considerados quanto à vestimenta dos convidados, tá? Quem determina, eu já falei, o traje é o anfitrião, é o seu cliente.
O traje é determinado de acordo com o tipo de evento, isso é óbvio, né? No convite deve-se colocar o tipo de traje. E devemos buscar sempre colocar o máximo de informações no convite, pois dessa forma os convidados tendem a compreender o desejo do anfitrião, né? Vamos dizer, vamos montar aqui uma festa havaiana na praia. E aí vão aquelas mocinhas, né, patricinhas, uma festa na praia de Salto Alto. Mas estava expresso lá. Elas vão deixar de entrar? Não, mas elas não vão se sentir bem, né? Porque a praia exige uma rasteirinha, né? Uma roupa mais adequada, floral, estilo Havaí, não é verdade? Mas isso aí é um problema delas. Mas, por exemplo, um casamento à tarde, né? Ou pela manhã. Então, as cores são mais light, normalmente pastel, os homens não precisam utilizar terno. Então, é óbvio, né, que a gente, se a pessoa não tiver, vamos dizer assim, nua, ela pode entrar. Mas, se for expresso, né, determinado do anfitrião, do seu cliente, que as pessoas que não vierem com um tipo de roupa, né, de traje pré-determinado, elas podem não entrar. E isso vale, é como eu falei no outro slide, a gente tem que verificar com o nosso cliente. Olha, fulano de tal, veio assim, assim, assado, o traje é dessa forma, o que é que o senhor acha? Né? É permitido entrar? Vai que de repente é a mãe do seu cliente, né? E ela vai ser barrada na porta. Então, assim, vale muito quando, por exemplo, se tiver uma confirmação, né? É, uma confirmação por telefone, por exemplo, é válido a gente confirmar se você observou que o traje a ser utilizado, né, a ser usado no evento é o traje tal. Então vale a gente confirmar também para que a pessoa veja, né? Às vezes a pessoa lê e não vê, né, uma determinada informação. Então, se por exemplo tiver essa confirmação via telefone, vale a gente ressaltar também, né, o tipo de a condição, né, de vestuário daquele evento. Bom, é, mais uma vez, né, ressaltar alguns itens do evento, que é o cumprimento da programação pré-estabelecida. Lembra que eu falei lá em cima, no slide da quantidade de pessoas? Então, a gente não tem que ter cuidado só com a quantidade, número de convidados, né, ou de venda de ingressos de um determinado evento. Não, a gente tem também que cumprir de acordo com a programação. A gente não pode vender uma feijoada com Zeca Pagodinho e depois apresentar uma feijoada com o Tiririca. Vocês concordam com isso? Então, se a gente, por exemplo, o Zeca Pagodinho não vai poder comparecer, a gente tem que contactar outro artista que seja no mesmo nível que o Zeca Pagodinho e ser anunciado, né, aos seus clientes. Olha, feijoada do estilo de vida saudável, não vai mais poder comparecer o Zeca Pagodinho e tal. Estamos convidando o Gera Samba. Eita, Gera Samba nem existe mais. Mas enfim, fica esse aí que é o que eu tô lembrando agora, certo? Então, a gente tem que anunciar as pessoas. Se as pessoas não gostarem do Gera Samba, elas não vão querer ir para feijoada. Talvez sim, talvez não. Então, elas têm o direito de dizer assim: olha, eu não quero mais, eu quero devolver meu ingresso e tal. E a gente tem que devolver integralmente aquele valor, certo? E passar aquele bilhete para quem se interessa mais pelo Gera Samba, certo? Então, assim, a questão ética é, tem que ser
bastante ressaltado no nosso dia a dia. Por quê? Nosso dia a dia de trabalho, né, no cumprimento das nossas tarefas e tudo. Porque é aquilo que vai fazer o nome da nossa empresa, o nosso nome como profissional. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque as pessoas começam a conhecer o seu trabalho e falar sobre você, né? Tanto pro lado bom quanto o lado ruim. Né? Existe uma pesquisa aí que quando as pessoas não gostam do seu trabalho, elas falam para 10 pessoas que o seu trabalho é ruim. E essas 10 pessoas possivelmente podem comentar para mais 10 pessoas. E aí vira um círculo vicioso, né? Daquele trabalho que você fez ruim. Então a gente tem sempre que estar primando, eu já falei várias vezes, primando pelos nossos fornecedores, pela qualidade do serviço que a gente presta, pelos profissionais que a gente contrata, né? Porque tudo isso vai fazer o nosso nome no mercado. Alguns pontos a serem observados, né? A programação deve ser fiel ao anunciado, isso eu falei no outro slide. Se for um seminário, os palestrantes que foram contratados e foram vendidos os ingressos para esse seminário tem que permanecer aquele palestrante. Se não for aquele palestrante, porque pode acontecer dele desistir, que você tenha outras pessoas no mesmo nível daquele palestrante e em seguida deve ser anunciado as pessoas que já compraram aquela palestra, certo? As atividades paralelas ao evento também devem permanecer dentro da programação esperada. Como eu falei anteriormente, a questão do palestrante no seminário. Também, caso mude alguma programação, deve ser anunciada também para todas as pessoas, né? Porque tanto pode haver desistência, como também pode haver adesão ao evento. Toda programação deve ser cumprida, caso seja necessário mudar, é imprescindível divulgar as alterações. Bom, eu venho já falando sobre isso já desde o slide anterior. Um dos impasses mais perturbadores para um planejador de evento é conciliar a agenda de convidados especiais, políticos e autoridades junto com a agenda do evento, certo? Então, assim, é algo que a gente tem que negociar bastante com o nosso convidado, bastante. Se for um evento de renome, né, vamos dizer assim, economia e tal, é imprescindível que o governador ele tenha esse momento com as pessoas que vão participar do evento, certo? É imprescindível. Então, normalmente é bom a gente entrar em contato com a assessoria do governador e já de antecedência, tipo 6 meses antes, é, 6, 1 ano, sei lá, isso vai depender muito de quando vocês começam a organizar o evento, já para que seja agendado com ele nessa época. Então, também é de interesse do governo, do estado, né, a participar de um evento como esse. Vão estar as pessoas que investem no estado. Então, ele vai ter o maior interesse, né, em estar presente. Depois, secretários, depois, sei lá, tem eventos do Banco Internacional de Desenvolvimento, os bancos, né, de desenvolvimento dos países. Então, por exemplo, podem vir até os presidentes da República, né? Então, assim, são eventos que são realmente organizados com grande antecedência. Podemos dizer que precisamos de um controle geral da situação, né? Exato. Mas será que a gente vai ter sempre 100% de controle geral da situação? Por isso que há a necessidade de ter um planejamento dentro dos eventos. Por quê? Para a gente poder controlar isso ao máximo. É óbvio que um evento assim de grande porte sempre vai ter alguns percalços, né? Mas se a gente estiver bem organizado e ter um conhecimento
bem grande, né, desse mercado, de como as coisas acontecem, porque assim, felizmente ou infelizmente, as pessoas têm um padrão. Então a gente pode prever o que pode acontecer nos eventos, certo? Então é imprescindível que esse planejamento esse seja excelente, porque é algo que a gente pode controlar o nosso planejamento, tá? O que a gente não pode controlar são as pessoas que a gente convida para esses eventos, né? Então, assim, é fundamental, é muito fundamental o planejamento e que ele seja feito com antecedência, seja bem planejado, seja pensado nos mínimos detalhes. Mais uma vez, bater na tecla da pontualidade. Eu fiquei assim até meio receosa. Será que eu coloco mais esse item, pontualidade? Será que eu coloco? Né? Já bati tanto na tecla, mas eu acho que aquilo que é bom, a gente tem que estar sempre falando sobre ela para ver se entra na cabeça das pessoas. Por exemplo, que principalmente quem trabalha com turismo e evento, essas pessoas têm que ser os profissionais têm que ser pontuais a nível britânico, certo? E a gente sempre prezar por isso. Se eu acho que eu vou chegar atrasado, eu saio bem antes e eu posso esperar, mas o meu cliente jamais pode esperar. O meu convidado jamais pode esperar, certo? Eu posso esperar pelo meu cliente, meu convidado, ou o meu palestrante, mas eu não posso fazer com que as pessoas me esperem, certo? Por isso que a gente tem que estar sempre antenado na pontualidade. Eu espero de verdade que quando vocês estiverem no estágio, vocês sejam sempre pontuais, mesmo que aquele momento pareça, né, que você não pode chegar, que você tem uma coisa para fazer, mas sejam pontuais, é algo imprescindível. Infelizmente, no Brasil hoje, as pessoas elas não são consideradas pontuais, né, não são consideradas nem pessoas sérias, né. No Brasil, tem essa cultura até da gente mesmo. Ah, nós somos brasileiros, podemos nos atrasar devido à nossa fama. Não, gente, a gente não deve ser igual às outras pessoas, a gente deve ser diferente, certo? Eu, na minha casa, eu sempre tive a cultura, meu pai sempre falava que a gente pode esperar pelos outros, mas os outros não podem esperar pela gente, né? Isso é uma cultura que eu tenho dentro da minha casa já desde muito criança. E eu acho e eu acredito que se você não tem essa cultura na sua casa, você acha assim, ah, mas todo mundo na minha casa chega atrasado. Seja você a pessoa diferente, né? Ensine a eles. A gente tem que ensinar aquilo que é bom para as pessoas. E a pontualidade, o brasileiro, ele precisa ser mais sério, sim, nas suas questões, no seu trabalho, certo? Precisa ser, sim, mais sério na pontualidade, para que essa questão, a gente surpreenda as pessoas que trabalham com a gente, certo? A gente surpreenda essas pessoas. E a gente também ensine o que é bom. A gente tem que estar sempre realmente visando aquilo que é positivo para a gente, tanto profissional quanto pessoalmente. Então, o próximo tópico agora a ser discutido é o cumprimento das exigências, certo? Nós, como prestadores de serviço, é fundamental que a gente cumpra a exigência do nosso cliente, né? Hoje eu percebo uma dificuldade das pessoas elas cumprirem exigências, né? Mas nós que estamos saindo da escola Rosângela Couto, como futuros planejadores de evento, organizadores de evento, né, trabalhadores nessa função, a gente tem que entender que os eventos eles têm que seguir uma regra para que ele saia tudo certinho, conforme o nosso cliente deseja, né? Então, eu acho que a gente já pode começar a criar esse hábito já desde agora, né? Vocês já são
terceiro ano, aí vocês já começam a ter uma exigência maior. Daqui a pouco, quem não tem, mas daqui a pouco vai fazer 18 anos, sabe que a maioridade não quer dizer que você pode sair por aí fazendo tudo que quer. Isso quer dizer que você juridicamente é responsável por você mesmo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz, né? A partir dos 18 anos a responsabilidade é muito maior, né? Embora eu sei que alguns pais e mães vão ter dificuldade de ver seus filhos crescidos, seus filhos independentes, mas é isso que quando a escola, o terceiro ano termina, né, que a gente vê que a gente agora é adulto e tem responsabilidade por nós, né, e responsabilidade pelos nossos atos, por aquilo que a gente fala e etc. Então, o cumprimento das exigências dentro da, do planejamento, né, de eventos é fundamental, porque o cliente é quem manda, é o cliente que vai fazer, vai falar da gente se a gente está fazendo bem ou fazendo mal, certo? Então, isso é fundamental. Mas a gente tem dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar com a gente que cumpram exigências, né? As exigências. A gente tem que ter um jogo de cintura para conversar com essas pessoas, para que elas vejam que o que você está pedindo é legal, né? Eu tenho que fazer, eu fui contratado para isso, eu estou recebendo para isso, né? No caso dos seus subordinados. Bom, agora vamos falar sobre a pontualidade das autoridades, né? Desses queridos, né? Que são pessoas difíceis, porque acham que tem um cargo de autoridade, eles podem fazer o que eles querem, certo? Então, eles são normalmente muito compromissados, cargos, né? As pastas que eles ocupam, eles têm muita dificuldade em cumprir horários. E assim, existem formas de você contornar essa situação. Como? Criar uma atividade com os participantes do evento e convidados, enquanto aguardam essas autoridades. Por exemplo, se vocês precisam que ele chegue 30 minutos antes, você diz que ele precisa chegar com 1h30 antes. Por exemplo, o evento começa às 8, certo? Ele tem que estar às 8 ao palco. Aí você diz, porque assim, a gente quando começa a trabalhar com isso, a gente começa a conhecer as pessoas com quem que a gente tem que lidar. A gente inclusive pode pesquisar em quais outros eventos eles tiverem, como foi a participação deles. Se eles chegaram na hora, se eles causaram algum tumulto, certo? Se eles foram muito exigentes, querendo um closet só para eles, enfim, né? Vocês que vão trabalhar com essa parte de eventos, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento, né? Que vocês façam amizade, o seu círculo de amigos dentro da área de eventos, para que eles possam te fornecer informações sobre os seus convidados também. E você possa ter estratégias para contornar, né? Aí vamos dizer assim, a inauguração de tal coisa vai acontecer às 8 horas, mas o deputado que eu convidei, o cara só chega com 1h30 de atraso. Então você calcula lá mais ou menos. Vamos dizer que meia hora de atraso é aceitável, certo? Então se ele chega com 1h30, você diz para ele que ao invés das 8, ele tem que estar lá às 7 horas da noite, certo? E aí pode ser que no horário ele chegue e você consiga iniciar até o evento na hora exata, certo? Com pontualidade. Então, essas atividades também, você pode ter outros palestrantes antes desse convidado ilustre chegar. E também há a questão, né? Muitos eventos, aqueles caras que são ilustres, eles ficam por último. Então, isso também é uma forma de você contornar essa situação, certo? Mas tudo isso você só vai compreender quando vocês estiverem no mercado, já estiverem trabalhando com isso. E aí vocês vão entender como é que funciona. Então,
cumprimento dos prazos também é outro calinho no pé do planejador de eventos, né, do organizador de eventos. Por quê? Muitos dos seus fornecedores, às vezes, se comprometem com mais clientes, né, do que eles podem abraçar, né? Às vezes eles abraçam o mundo com as pernas. E aí podem ocorrer, inclusive, falha na entrega daquilo que é necessário para você fazer o seu evento. Então, como eu já venho falando muito anteriormente, é necessário que vocês tenham cartas na manga, né? Fornecedores, que vocês tenham contratos assinados, para você depois cobrar dele através de contrato. Né? Ó, você furou essa regra, você tem que pagar essa multa, isso meu acarretou isso, isso, isso. Você tem que pagar os meus prejuízos, né? Você pode também colocar isso em contrato. Então, o planejamento geral do evento determina tempos flexíveis no cronograma de atividades. Isso também, quando você vai fazer o seu planejamento, você tem que ter flexibilidade, né, de movimentar datas. Agora, meu conselho, não coloque a data muito para frente, porque brasileiro tem a mania de deixar tudo em cima da hora, certo? Eu não vou dizer que eu sou perfeita, não, certo? Isso ocorre comigo também. E por acontecer isso comigo também, é que eu digo para vocês, sejam flexíveis, mas não joguem tudo para cima da hora, porque dá errado. E um evento ele tem que ser perfeito, porque normalmente você está lidando com sonhos das pessoas, né? Então a gente lidar com o sonho das pessoas é uma responsabilidade enorme, enorme. E a gente fazendo esse planejamento bem direitinho, com prazos flexíveis, o evento dá certo. Alguns pontos que eu vou abordar agora é sobre alguns itens do dia a dia de um planejador que causam atrasos na comissão, né, do evento, no planejamento também. Então, uma delas é a mala direta. É preciso uma análise bem cuidadosa junto ao calendário, o seu calendário do planejamento, para envio da mala direta, que pode ocorrer mais de uma vez, conforme a complexidade e abrangência do evento. Ela deve ser precisa e direcionada. Bom, a mala direta, você não pode perder tempo. Pode ocorrer via correio, você mandando o folder do evento, como também pode ser encaminhado por e-mail, que hoje não está dando mais tão resultado. Pode ser encaminhado hoje via WhatsApp, certo? Pode ser, deixa eu ver o que mais, e-mail, carta, WhatsApp, Telegram, Instagram a gente pode usar também, certo? Está sendo muito utilizado para questões de mala direta, certo? E é algo que a gente tem que mandar. A gente não pode fazer um evento que vai ser daqui a um ano e sair já fazendo mala direta no dia que a gente é contratado. Não. A gente vai fazer mais próximo do evento. O que a gente pode fazer anteriormente é lançar uma mala direta e identificar possíveis consumidores desse evento. E depois disso a gente organizar o evento com a resposta desse questionário que a gente encaminhou. De 1.000 eu mandei, só 500 responderam afirmando que participariam de um evento como esse. E aí a gente, mais próximo ao evento, a gente vai direcionar, sem perda de tempo, né, para essas pessoas que responderam positivamente. Tá certo? E ainda saibam que de 500 pode ser que apenas 200, 300 finalizem a compra do bilhete, né, do passaporte para esse evento. Né? Sei lá como é que vocês querem chamar, ingresso, passaporte, bilhete, enfim. Como eu já falei, um organizador de eventos, ele não pode abraçar o mundo com as pernas, né? Ele tem conhecimento, ele é multidisciplinar, ele tem conhecimento de muitas coisas, mas algumas coisas ele tem que fazer
ele tem que delegar, contratar empresas terceirizadas que façam isso. Por exemplo, divulgação e a gráfica. Isso são serviços terceirizados. A divulgação em jornais, revistas, releases, cartazes, etc., fazem parte de um plano de mídia que deve ser entregue a uma empresa experiente em promoção e marketing, certo? Porque não adianta a gente se desgastar, que a gente não vai fazer tão bem quanto essas empresas, certo? Até porque elas têm banco de clientes, elas podem te ajudar com isso também na divulgação, né? Porque você pode ter seu banco de clientes, mas essas empresas têm um banco de clientes muito maior do que o nosso, como empresa. Então, é muito válido. Então, assim, tira já alguma coisa que te sobrecarrega como planejador. Outra coisa que a gente tira essa parte, embora a gente tenha que estar administrando essas pessoas também, essas empresas. E aí, quais foram os resultados? Foram cumpridos prazos? Né? A gente está sempre em cima dele. A gente dá também para ele prazos, né? Resultados também, metas de resultado de vendas, para que eles justifiquem o valor que eles cobram para fazer o evento, certo? A gráfica, confecção de convites, material de divulgação, folders, cartazes, né? A gente tem que trabalhar com pessoas experientes no mercado, que já fazem isso para outras empresas de eventos. É por isso que é tão importante também ter aquela carta, né, aquela carta de pessoas, é, aliás, né, carteira de pessoas que trabalham com eventos, né? Os profissionais que a gente vai terceirizar o evento. É muito importante, né? Então, a gente já vai estar, a gente pode testar uma gráfica nova, mas a gente tem que ter pelo menos uma indicação de outra empresa que trabalhe com ela. A gente dá um evento de menor porte e depois, conforme for o trabalho deles, a gente pode ir evoluindo. Isso aí é uma estratégia também para você conhecer o trabalho dessas pessoas. Pedir também que eles façam um demonstrativo, nos mostrem clientes deles, se essas pessoas elas já comentaram, tipo no Instagram, no Facebook deles, sobre o trabalho deles, isso é muito importante, né? A gente não pensa que Facebook e Instagram é só pra gente colocar lá nossa carinha fazendo caras e bocas, não. Ela faz muito parte do nosso, às vezes até do nosso currículo. Nós, como organizadores, aconselho ter um perfil profissional e um perfil pessoal, certo? Porque às vezes não é tolerado aquilo que a gente entende como pessoal, não é tolerado no meio profissional, principalmente política, religião, time de futebol, certo? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E nem sempre a nossa opinião é a correta. A gente tem a nossa opinião e aí a gente às vezes a gente tem que guardar ela, principalmente hoje em dia que a política no Brasil, né, existe uma divergência muito grande. Tem pessoas muito cansadas da velha política, né, e tem muitas pessoas que não querem sair e mudar a sua visão sobre política. Então, é, é, quando a gente fala de perfil de profissional, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu tenho meu perfil pessoal e tenho meu perfil profissional. E os meus alunos, se quiserem me colocar, vai ser no profissional, jamais no pessoal. Porque lá eu falo de religião, eu falo de política, meu pensamento, né? Mas isso não me interfere de ter contato com os meus alunos. Bom, quando a gente estava em sala de aula no início desse ano, né, a gente queria montar um evento e nós formamos grupos, né, de trabalho, cada um tinha seu líder, né, que é o natural quando a gente monta um evento, né. O que seria esses grupos, né, de sala de aula que a gente estaria vendo como trabalho, isso dentro do mercado de trabalho seria chamado como comissão organizadora.
que essa comissão organizadora é formada por profissionais experientes dispostos a se dedicarem ao evento, comparado a um bebê, né? O evento é um bebê, ele é formatado, gerado, né, dentro da mãe e depois ele nasce. E o evento ele é tratado dessa forma também, que precisa de cuidados e atenção 24 horas por dia. É verdade, a gente tem que pensar num evento de grande porte 24 horas por dia. Quanto maior a atenção, maior o comprometimento. Todos precisam falar a mesma linguagem e se dedicarem em igual proporção. Com certeza serão mínimas dificuldades que porventura apareçam. Claro, né? Todos nós somos seres humanos e temos divergência em opinião. Não é verdade? Então a gente dentro de uma equipe vai ter divergência, né? Tivemos divergência no tema do evento, qual seria o evento? Lembram? Depois a gente fez uma reunião para que esse evento mudasse de assunto. Mudamos de assunto. E aí, quando a gente pensou que ele realmente, que assim, que já estava agradando as pessoas, aí a gente tem um corte nesse evento, que é o confinamento em casa e a gente não tem mais contato, e aí a gente decidiu o quê? Finalizar o evento, que o evento não vai mais ocorrer, até porque nós não temos mais o mesmo ambiente, né? Ficamos dentro de casa, apenas assistindo as nossas aulas, né? Online, e, e, e o evento ele foi cancelado. E isso também pode ocorrer no mercado de trabalho, ok? Agora a gente vai falar sobre as comissões organizadoras que são compostas, né, por cada equipe de um evento, tá certo? A primeira que eu vou falar é a cabeça do evento, que é a coordenação e a organização. Essa equipe ela tem a responsabilidade de planejar todo o evento, os workshops, as exposições de trabalho, decidir onde que vai ser o evento, né, os locais, como tudo vai ocorrer, todas as atividades, quem são os palestrantes. Além disso, é preciso coordenar e monitorar o trabalho das outras equipes. Eles fazem um trabalho de gerenciamento do evento, né? E o principal objetivo dessa equipe é fazer com que o evento ocorra conforme planejado, né? Então, depois que a comissão organizadora gerou esse filho que é o evento, depois eles vão ficar administrando, né, as outras equipes, que a gente vai ver nos próximos slides. Então agora vamos falar sobre o Comitê Técnico Científico e Cultural. Esse comitê ele tem grande responsabilidade no material que será distribuído para os participantes do evento, tá? Eles que vão decidir as atividades do evento. Eu, particularmente, a professora Claire, quando comecei a trabalhar em eventos, eu gostava mais de participar dessa área aí, certo? Do que propriamente dito das outras áreas do evento. Obviamente, claro que nem sempre eu podia ficar com essa área, mas, mas eu sempre gostava de estar por dentro aí, porque eu acho que é onde que tudo acontece, né? É, a tarefa principal deste grupo é definir o conteúdo dos materiais que são distribuídos, como cartilhas, apostila, apêndice, etc., apêndios e etc. Esta equipe trabalha diretamente com as tarefas que a equipe de coordenação e organização planejou. É responsabilidade dela desenvolver o cronograma completo e detalhado do evento. Ela também deve entrar em contato com os palestrantes, coordenar as apresentações de trabalho e demais atividades. Então, vocês veem que ela fica com essa partezinha, assim, toda do miolo do evento, né? Que, que são os acontecimentos do evento. É muito bom trabalhar com essa parte. Próxima equipe é a equipe de credenciamento e atendimento dos participantes. Muitas recepcionistas de eventos trabalham com isso daí. Eu mesmo era uma que fazia essa parte, eu gostava bastante. Eu chegava antes, montava as pastinhas, aí os crachás, finalizava algumas inscrições do evento. Era muito, muito bom, muito bom. Isso daí é feito com alguns dias de antecedência,
certo? Você já começa a trabalhar. Em alguns eventos que não são de grande porte, as pessoas começam a fazer isso no dia anterior à abertura do evento. E a principal responsabilidade da equipe é ser a porta de entrada dos participantes do evento. Vai recepcionar, encaminhar as pessoas, assinar lá o protocolo de que pegou o material, serem encaminhadas após a sala, ou então ao coffee break, ou então algum coquetel de recepção dos palestrantes, né? Dos participantes do evento. Enfim, essa parte aí ela vai ser a recepção do evento total, assim, né? De todas as formas. É nela que se apoiam as solicitações de informações também dos participantes do evento, tá? A próxima é a equipe de atendimento e apoio aos palestrantes. Também trabalham recepcionista, o staff, né, o pessoal da organização mais por trás do evento, né? E eles dão apoio ao palestrante. Então, o trabalho desta equipe começa quando o palestrante aceita participar do evento. É função deste grupo resolver o translado e a hospedagem desses palestrantes, monitorando a chegada e a saída deles do evento. Também é preciso passar informações sobre o evento e seu cronograma para os palestrantes. É essencial que esta equipe dê total suporte para eles, enquanto estiverem ministrando suas atividades, ou seja, cheque, microfone, protetor, luz, providencia água e etc. Normalmente, em eventos de grande porte, eles estabelecem uma pessoa, um recepcionista, certo? Para poder ficar com esse palestrante. O que pode ocorrer? Essa recepcionista ir para o aeroporto, ficar com aquele cartazinho, recepcionar esse palestrante, colocar ele dentro de uma van, de um carro do evento, levar até o hotel, providenciar o check-in desse palestrante, a pessoa ele sobe, né, deixa as coisas dele, em seguida vai junto com essa recepcionista até o evento. Essa pessoa ela fica encarregada, por exemplo, eu quero uma água, eu quero que você providencie minha comida, meu almoço, meu jantar e tal, e a pessoa ela fica encarregada o tempo todo com esse palestrante. Como eu falei, existem muitos palestrantes que eles são estrelas, então eles pensam que eles podem tudo, que você tem que abanar ele, né? Inclusive colocar aqueles abanadores assim, ó, né? Os escravos faziam. Pronto. Existem esse tipo de pessoa nesses eventos, infelizmente, mas existe, né? É, e essa recepcionista ela é responsável por tudo isso, né? Providenciar todas as exigências, né? Desses convidados palestrantes. A equipe do cerimonial, você já conhece um pouco do cerimonial, a pessoa que é a equipe do cerimonial, ela vai estar ali para organizar toda essa parte de cerimonial, onde vão ser colocados cada participante da mesa, como é que faz, por exemplo, a premiação dos jogadores. Bom, enfim, isso aí é um capítulo à parte, né, que vocês já tiveram essa aula, não preciso mais falar sobre isso, mas eu queria bater no ponto. A pessoa que participa do cerimonial, ela precisa ser um profissional especializado nisso, certo? Um profissional de planejamento de eventos, ele pode ser multidisciplinar, mas ele precisa que ele tenha uma pessoa especializada em cerimonial, uma pessoa que tem muito conhecimento, né? Se alguém de vocês pretende trabalhar com isso, chama atenção, se especialize, estude bastante, veja, vá no YouTube, veja cerimoniais para poder aprender, certo? A fazer esse cerimonial todo. E quando vocês forem para o estágio, tenham já algum conhecimento de como ocorre, certo? Porque isso também vai decidir se vocês vão ficar trabalhando
com eventos, né? Se vocês vão ser contratados no final, né? Se vocês vão ser lembrados caso aquela empresa precise de uma pessoa para trabalhar. Então é necessário que, se você tem essa vontade de trabalhar com cerimonial, já faça essas pesquisas vocês mesmos, entendeu? Estudando, lendo livros sobre cerimonial, indo no YouTube buscando sobre isso, porque para mim é a parte mais chata do evento é o cerimonial, né? Que exige mais de mim, de mais conhecimento, né? Então, assim, acho legal, acho lindo, né? Mas também respeito muito a um profissional de cerimonial, porque ele tem que realmente saber todos os detalhes. E se um detalhe que ele que cabe a ele providenciar e ele não fizer, também pode sujar o nome dele como cerimonialista, né? Como eu falei, um profissional de eventos ele precisa ser multidisciplinar. Mas nessa parte de comunicação e divulgação, eu aconselho vocês terem um breve conhecimento, né, para que quando vocês entrem em contato para contratar uma empresa terceirizada nessa área, tenham conhecimento do trabalho que elas estão fazendo, tá? Mas não se sobrecarregue com comunicação e divulgação de um evento. Faça isso, contrate uma empresa, né, para essa questão, que você vai ter muito mais êxito no teu evento do que você mesmo trabalhando com isso. A equipe de tecnologia da informação, gente, a tecnologia é um serviço que tem que ser terceirizado, né? Nós planejadores de eventos apenas temos o dever de ter um conhecimento sobre isso, né? O que utilizar para que a gente possa buscar no mercado pessoas que saibam utilizar essa tecnologia da informação. Essa equipe é responsável por todo o auxílio tecnológico que o evento demanda. Isso é englobado o acompanhamento da instalação de equipamentos eletrônicos, como telões, cabos de rede, roteadores, computadores, etc. Além disso, é função da equipe de tecnologia da informação desenvolver software e demais tecnologias, né? Às vezes, um evento ele precisa de um software, um aplicativo, que hoje é o que mais fala, só para aquele evento, né? Então, assim, por isso que a gente tem que ter uma equipe de tecnologia da informação, né? A gente não pode abarcar tudo. A gente pode ter um conhecimento raso sobre isso, mas nós não podemos ter responsabilidade sobre isso. Por isso, a contratação de terceiros para esse nicho de eventos, tá certo? A equipe de produção é a equipe que materializa todo o planejamento, né? Porque o planejamento é só uma ideia, né? A gente faz a idealização, tudo do evento, mas não tem nada concreto. E a equipe de produção é aquela que concretiza, né? Tudo que a gente planejou como planejador. Então a gente tem que ter sim profissionais com know-how, com renome, se a gente quer que esse evento ele ocorra mesmo de verdade, 100% do planejamento que nós fizemos, a gente tem que ter profissionais muito bem, como é que se diz? Muito bem capacitados para isso, certo? Equipe comercial e contabilidade. São pessoas especializadas, né? Isso daí não tem como a gente, nós planejadores, fazer. A gente pode o quê? Ajudar, orientar, fazer o que essas pessoas precisam que a gente faça. Certo? Elas, na verdade, elas vão ser contratadas para fazer aquilo que a gente não pode fazer, né? Tanto que é o comercial e a contabilidade. Mas há necessidade de você ter profissionais como esse. E você sabe que você pode terceirizar,
né, esses profissionais, não há necessidade de você ter dentro da equipe. Já existem escritórios de contabilidade, escritório comercial, onde você pode ter uma parceria com as pessoas trabalharem por você e eles trabalharem por contrato, né? O contrato por evento, né? Eles já podem trabalhar assim. Então, são serviços terceirizados, mas que deve ter num evento de grande porte. Equipe de serviços gerais e manutenção. Também são pessoas terceirizadas que vão os serviços gerais, fazendo a limpeza do local, está cuidando sempre do local do evento, né, onde será realizado. E o serviço de manutenção é tudo aquilo que a gente precisar, montagem de energia, colocação de microfones e etc. Então, são serviços também terceirizados. A gente não precisa ter contratado na nossa equipe, mas a gente precisa, sim, desses profissionais. Bom, também tem a equipe de segurança, que cuida toda a segurança do evento, né? É extremamente importante. Tanto eventos pequeno porte, como de grande, por exemplo, de buffet nos casamentos, tem uma equipe de segurança, né? Para cuidar dos carros dos visitantes, que às vezes não dá para colocar no estacionamento. Cuidar também da porta, né? Dos convidados que querem entrar sem convite. Enfim, cuidar da segurança das pessoas, das personalidades que vão no evento, governadores, presidentes, né, políticos em geral, grandes empresários e etc. Bom, a equipe do estacionamento, há em alguns eventos que a mesma pessoa que coordena a segurança, ela também coordena essa equipe do estacionamento, tá? Então, pode ter, como pode não ter. Pode ter os valés que fazem o estacionamento para aquelas pessoas que não querem não querem estacionar, né? Que levam o carro até o estacionamento e fazem a colocação do carro, ou então depois no final do evento essas pessoas também vão buscar e etc. Isso vai depender muito de cada evento que vocês vão fazer. Se também for a exigência do cliente de vocês, tá certo? E, bom, essa é a última equipe que eu queria falar para vocês, queria demonstrar, né, na montagem de um evento. São todas essas equipes que você precisa ter. E caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa aula, as aulas anteriores, etc., pode falar comigo, tá certo? Agora vocês vão lá na plataforma. Não coloquei nenhum vídeo adicional, mas essa daí como fechamento das outras aulas. Eu achei importante fazer essa aula como fechamento. E pretendo na próxima aula fazer uma videoconferência. E aí eu quero saber também de vocês como... Eu acho que eu vou fazer uma votação lá na plataforma. Vou ver como é que eu posso fazer isso para ter uma videoconferência, dar uma aula ao vivo para vocês. O que é que vocês acham? Bom, fica aqui a ideia, tá certo? Respondam lá na plataforma e aí para a próxima semana vamos ver quais as surpresas, né, da aula. Pois boa semana para todos.